Já pensou que aquele não que tu recebeu pode ser o sinal do maior amor de Deus por ti? A gente vive esperando pelo sim, pelas portas se abrindo, pelos milagres acontecendo, pelas promessas se cumprindo, mas quando vem o não, o chão some. Tu se pergunta: será que Deus me esqueceu? Será que eu errei? Será que a minha fé não foi o suficiente? A dor é real, a frustração é real. Mas se eu te disser que o não de Deus tem um rosto, tem um motivo e tem uma real história por trás? Daê, gurizada! A paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo, quando Deus nos diz não. Se lembra de Paulo quando ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo que ele chamava de espinho na carne? Ele orou, insistiu, desejou ser livre daquela limitação. E a resposta de Deus foi curta, direta. E para ele um não com graça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria liberdade. Deus deu dependência. Não foi por crueldade, mas foi para que a força de Deus se manifestasse em sua fraqueza. O não naquela situação não era falta de amor, mas sim um redirecionamento para algo maior. Reconhecer que precisamos dele. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sonhador, pastor, poeta. Ele desejou construir um templo para Deus, um sonho legítimo e santo. Deus, porém, disse não. Tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra. Davi poderia ter se destruído na vaidade ou na revolta, mas escolheu preparar aquilo que ele não poderia terminar. Levantou recursos, planejou e deixou tudo pronto para que Salomão erguesse o templo. O não de Deus para Davi foi uma maneira de preservar o tempo, o processo e talvez ensinar humildade e legado. Moisés também viveu um grande não. Conduziu o povo, enfrentou Faraó, presenciou milagres e no fim da sua vida olhou para a terra prometida, mas foi informado de que não entraria nela. Imagina caminhar por décadas em obediência e não receber o ápice. E ainda assim, o legado de Moisés foi imenso. Ele viu o destino de longe e foi levado à presença de Deus. O não anulou a fidelidade. O não revelou que a redenção e a intimidade com Deus podem transcender a recompensa humana. E o exemplo máximo, Jesus no Getsêmani. Ele pediu ao Pai que, se possível, tomasse dele o cálice. E o Pai permaneceu em silêncio quanto ao que Jesus pediu. E a submissão de Cristo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Colocou em ação um plano que exigia não ao desejo humano, para cumprir um sim eterno, a salvação. A história nos mostra que às vezes até o filho precisa alinhar a sua vontade ao propósito divino, recebendo um sofrimento que salvaria a muitos. O não ali não foi um erro, foi um caminho que transformou a história. José é outro que nos ensina a entender esse mistério. Vendido pelos irmãos, preso por uma injustiça, esquecido numa cela, tudo parecia dizer que a vida dele era um grande não. Mas cada rejeição redirecionou José até o trono do Egito, aonde ele não somente sobreviveu, mas como salvou nações da fome. O que parecia o fim foi uma ponte. O não que José viveu foi o sim de Deus para um propósito maior. Ana também orou por algo que demorou. Ela desejou um filho, sofreu com a humilhação e esperou. Quando Deus finalmente respondeu, Samuel nasceu. E sua história virou instrumento
para a formação de Israel. O não anulou a promessa, apenas o adiou até o coração estar pronto. Esses exemplos nos mostram uma coisa: o não de Deus tem um timing divino, propósito redentor e uma intenção formativa. Não é castigo por ser falho, nem indiferença. É o gesto de um pai que enxerga além do que a gente enxerga. E agora, como isso pode bater com a nossa vida prática? Primeiro, o não expõe o que está em nosso coração. Quando as coisas não acontecem, o que te define? Abandono, amargura ou perseverança e adoração? A resposta de quem recebeu um não revela se a sua fé é interesseira. Busca bênçãos ou o Deus das bênçãos. O não testa se tu ama a Deus ou aquilo que Ele dá. Segundo, o não pode ser até um livramento. Tu já nem lembra de quantas vezes tu olhou para trás e orou agradecendo por aquilo que não conseguiu. Aquela promoção que parecia tudo, mas teria te afastado da família. Aquele relacionamento que parecia bênção, mas era laço. Aquela oportunidade que teria te destruído. Deus, sendo Pai, muitas vezes Ele fecha as nossas portas para nos proteger daquilo que a gente não merece ou daquilo que nos faria mal. O amor divino tem olhos mais longos do que os nossos. Ele vê consequências que nós nem sequer imaginamos. Terceiro, o não pode ser uma reorientação. Deus fecha uma porta para nos deslocar a outra. José foi rejeitado pelos irmãos, foi parar no Egito. Foi promovido. Davi não construiu o templo, mas preparou. Moisés não entrou na terra prometida, mas abriu o caminho. O não muitas vezes redireciona a história para algo maior, para um cenário onde o propósito divino se cumpre com mais plenitude. Mas como viver isso sem cair na amargura ou da síndrome do Deus não me ajuda? Primeiro, aceite a dor do não. Não minimize, chore, questione, ore a Deus. A fé, ela não exclui emoção, ela acolhe, mas procure entender com humildade se há algo em ti que precisa mudar. Arrependimento e crescimento caminham juntos. E principalmente mantenha o relacionamento com Deus, porque a maior armadilha é trabalhar para Deus sem andar com Ele. Maria e Marta ilustram bem isso. Marta ocupada servindo, Maria sentada aos pés de Jesus. Jesus elogiou Maria por escolher a melhor parte, a presença dele. E a Escritura também nos alerta sobre os que fazem, e no fim Jesus diz: nunca vos conheci. Não é um ataque ao serviço, mas é um chamado à autenticidade. Ser conhecido por Deus importa muito mais do que ser usado. Serviço sem intimidade é vazio. Intimidade sempre precede missão. Então, se tu está agora diante de um não, faça 3 coisas. Reconheça a dor, mantenha o relacionamento com Deus e procure sinais do propósito. Pergunte a Deus com honestidade: Senhor, o que queres ensinar? Fique disponível para ser moldado. Muitas vezes o não é o estaleiro onde Deus constrói o nosso caráter para o sim, que virá e virá no tempo certo, não no teu cronograma. Não se engane, nem todo não significa que a porta não abrirá. Às vezes é não agora. Às vezes é o não desse jeito, às vezes é o não para ti, mas para alguém através de ti. Deus tem uma arquitetura para a nossa vida, e isso inclui portas fechadas, dias de seca, dias de abundância. O que Ele não quer é que tu viva como um instrumento descartável. Ele quer que tu viva como um filho conhecido, amado e formado. Sei que é duro, eu sei que dói, eu sei mesmo. Olhar para o céu e sentir o silêncio. Mas confie, o Pai que sabe lavar feridas, que vê o futuro e que guarda o seu melhor, não é um chefe distante. Ele é presença, ele é nosso Pai. E mesmo quando ele nos responde com um não, ele está trabalhando. E talvez daqui a alguns anos tu olhe para trás e perceba que aquele não foi a melhor resposta que tu já
recebeu. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Que esse vídeo te faça refletir. Amém. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E comenta aqui embaixo o que tu achou sobre este assunto, qual é a tua opinião e o que tu vai fazer se tu estava pensando sobre isso, mas não sabia o que fazer. Comenta aqui embaixo o que tu vai fazer a partir disso. E também se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.